Estou. Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 24 de agosto de 2024, um sábado, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tem confiado na minha pessoa. Eu apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da vida, a meditação dessa palavra. Se eu possa ir no de encontro com cura, com libertação, com salvação. Se eu possa estar quebrando as cadeias, cortando um laço, desfazendo as obras das trevas, alvo de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento, de engano, Pai. Que o Senhor possa estar entrando com providência e com socorro, ajudando, fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Pai, aquela pessoa que está no hospital precisando de um leito, aquela pessoa que está desenganada. Ai, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Visita aquela pessoa que precisa de uma resposta do INSS, Pai, que precisa, Pai, dessa aposentadoria, Deus. Deus, faça um milagre, opera, abençoa. Faz a tua obra, meu Deus, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém. É um final de semana, né? Aqui em São Paulo o tempo tá gostoso, tá quente, mas está chegando uma frente fria amanhã, né? Amanhã, domingão, pelo visto, vai ser frio, né? Já quero passar de pijama de soft. Vamos lá? Nós estamos numa maratona em Marcos, tá? Deus me impeliu, tá? De estar fazendo uma maratona dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, onde a gente vai estar estudando esses meses. Não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus, em Marcos, no livro de Mateus, falou muito comigo. Eu creio que falou com vocês também, né? E a gente tem aprendido, né? Porque a gente tem que aprender do Senhor sempre, somente da sua palavra. Porque a fonte de água viva para mim e para você é a palavra do Senhor, tá? É aqui que a gente vai encontrar a verdade, é aqui que a gente vai encontrar o caminho, é aqui que a gente vai encontrar tudo. Você não vai encontrar na boca de homem, tá? A gente tem que entender que muitos homens falam do que quer. E a gente tem que falar daquilo que Deus quer que a gente fale. Ele quer que a gente fale da palavra dele, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que cura, que liberta, que leva para o céu, que nos revela quem é Cristo, que nos conta a história de Cristo, que nos conta a história da humanidade. Aqui é a fonte de água viva, aqui fala das doenças, fala de tudo, das pestes, das guerras, dos terremotos, tá bom? De tudo que está acontecendo em Israel, tudo tem um propósito, tudo tem uma história. E às vezes quando as pessoas não conhecem, ai, mas que horror, aquele povo lá matando. Gente, é as coisas, é aquele ditado, aquele que come plantar, ele vai semear, tá bom? Então é uma história, tá? O mundo é uma história escrita por Deus, tá? Então a gente tem que entender que essa história, ela tem um final. O final já está lá em Apocalipse. O homem querendo ou não querendo, o diabo querendo ou não querendo, vai se cumprir, tá bom? Porque a supremacia é a palavra de Deus. E vamos continuar aqui em Marcos, tá bom? Marcos 3 diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Quem entrou? Jesus, tá? Aí diz assim, no 2, alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo. No sábado, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. No 4, depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Detalhe, vamos lá. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, e disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então, Jesus, ele ficou o quê? Irado. Se eu falar assim, irais, mas não pecar. Uma coisa é a gente ficar irado, tá bom, igreja? Depois eu entro nesse detalhe. Então, diz assim, cadê, gente? No 6, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia de sábado, dia 24 de agosto de 2024. Meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas é que o Senhor vai falar aos nossos corações neste dia. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh Deus, você já está falando. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Olha só que coisa mais interessante, né? Diz assim, noutra ocasião, Jesus, né?
Jesus, né, não tá falando, mas é ele, é óbvio. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos mirradas. O homem tinha a mão atrofiada, ou seja, ele era deficiente físico. Trazendo para o dia de hoje, ele era um deficiente físico. Mas era o que? Era um dia de sábado. E a gente acabou de ler no versículo passado que as tradições dos judeus não permitiam que fizesse nada no sábado, tá? A não ser em caso de morte, ok? Então, a gente vê que alguns deles estavam procurando motivo para o quê? Para acusar Jesus, né? E ficavam observando para ver se ele curaria no sábado ou não. Por quê? Porque eles eram fariseus, tá? Alguns deles eram fariseus. A gente leu também ontem que o fariseu, eles vieram dos Ricidins, tá? Os Ricidins era um povo que eles eram temente a Deus, eles eram retos, eles eram pessoas que... Ai, como eu posso dizer? Que faziam o que era certo, eram as pessoas piedosas, tá? E dos Hasidins, eles ajudaram os macabeus ali na guerra, que tá em 1 Macabeus, 2 Macabeus, tá? Que é nos livros católicos, apócrifos, que você vai encontrar ele lá. Então, assim, faz parte do tempo interbíblico, tá? Dos 400 anos de silêncio. E ele tá lá. Eu amo 1 e 2 Macabeus. Pra mim, é como se fosse a Bíblia aqui, a nossa Bíblia evangélica, tá? Cristã. Porque ela é muito inspirada por Deus. Quando você vê a Guerra dos Macabeus, você fala assim, nossa, você vê em todo o tempo a mão de Deus ali com esse povo, tá? É algo tremendo. E esses Ricindins, eles ajudaram os Macabeus na luta do 1 e 2 Macabeus. Então, quando os fariseus chegam, eles vêm do quê? Eles vêm da linhagem dos Ricindins. Então, nem todos os fariseus, eles eram, nem todos, a gente tem que abrir aspas, tá? Nem todos os fariseus, eles eram hipócritas e mentirosos e falsos. Mas teve uns que foi por essa linhagem da tradição, né, que eles mesmos fizeram, intolerável, que nem eles mesmos suportavam, tá? Mas tenha em mente que nem todos eram hipócritas, mas tinha uma parte que era assim, tá? Hipócrita, era invejoso, era mentiroso, era formalista, era rígido, tá? Tinha uma parte que era terrível. A gente tem que ter sempre em mente isso. Então, quando a gente vem para essa parte aqui, a gente vê que aí Jesus tá lá simplesmente para ver se ele iria curar no sábado. Então, assim, era uma pessoa invejosa, tá? É uma pessoa que não tinha escrúpulo. Então, ele não fazia parte dos Ricidins. Então, eles eram já da linhagem hipócrita. Então, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se e venha para o meio. Tá? Jesus falou assim, levanta e venha para o meio. Porque, assim, porque a presença de Jesus, né, tinha que ter uma decisão a respeito da pregação dos seus atos. Então, Jesus, ele pregava. Então, e assim, na vista deles, eles tinham hostilidade de Jesus. Eles não gostavam, tá? Eles não aceitavam, né? Porque eles acreditavam que o poder era somente de Deus e que ninguém, que Jesus não tinha esse direito, não podia fazer. Que só Deus tinha o poder de curar e libertar no sábado e fazer milagres que Jesus fazia. Então, eles não aceitavam, tá bom? Então, mas detalhe, como eu falei para vocês, né? Só podia, na tradição judaica, precentuava que se podia prestar socorro aos enfermos no sábado, somente quando havia ameaça contra a vida, que obviamente não era o caso, tá? Então, eles tinham já defraudado, vamos dizer assim, a lei mosaica que foi dada por Deus, tá? Eles não tinham nem a lei mosaica, nem respeitavam as coisas de Deus, mas eles tinham a sua tradição já, a sua lei já feita pro seu tradicionalismo, pro seu bel prazer, ok? Continuaremos. E aí, Jesus chega para eles e diz assim no quadro. Depois Jesus lhe perguntou o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar. Mas eles permaneceram em silêncio, porque assim, peraí, se o seu filho cair no buraco, você não vai pegar ele no sábado? Vai deixar ele lá? É uma pergunta irônica, né? A sua esposa caiu no buraco, você vai deixar ela lá até no final do sábado, após as 18 horas? Então, assim, era evidente que quem tinha que violar o sábado, eles iam permanecer em silêncio, porque é óbvio que você tinha que violar o sábado, caso acontecesse alguma coisa, entendeu? Então, eles estavam tramando. E aí diz assim no 5, né? Então, eles ficaram, diz assim, mas eles permaneceram em silêncio. No 5, irado olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse o homem, estenda a mão, e ele estendeu. Então, Jesus ficou irado. Igreja, a gente tem que entender. Fala assim, irais, mas não pecai. A gente fica irado, sim. A gente passa por situações em qual a gente fica chateado, a gente xinga, tá? Não vem dar de hipócrita e fariseu porque xinga.
Jesus chegou uma hora que Jesus estava tão irado que ele falou, vocês fazem da casa do meu pai, casa de cambista, e jogou as mesas, né, com as coisas para cima, tá? A gente tem que entender que a hipocrisia é parte daquelas pessoas que ainda não entendeu que nós somos 100% homem, tá? Nós estamos na terra e nós ainda não fomos transformados com o corpo de glória. Jesus, quando estava aqui na terra, ele sentiu essa ira, tá bom? Até Deus também irou com o povo lá no Egito várias vezes, né? Então a ira é algo normal, tá? O problema é você pecar, tá? Eu, às vezes, eu iro, tá? Já falei pra vocês o processo que eu tô passando com o carro aqui, onde é que eu moro. Todos os dias riscaram o para-choque, quebraram o para-choque, quebraram o farol, riscaram o teto, riscaram o carro todinho. Gente, eu fico irada, fico chateada muito, mas eu não falo nada. Eu só oro, tá? Eu só oro. Porque eu falei, Senhor, a gente vê que isso é pra quê? Pra você, vamos dizer assim, descer do salto, né? Então, assim, eu tenho que manter a minha postura. E eu vou manter. Enquanto o Senhor me der força, eu pretendo manter a minha postura. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou e pra que me chamou, tá? Então, o diabo, ele quer, fala assim, nossa, mas não é ela missionária? Então, assim, se a justiça dos homens é falha, de Deus não é. Né? Então, eu espero em Deus. E vou continuar aqui, né? Na minha postura, pedindo a Deus que prepare um lugar para mim sair desse apartamento. Ir para uma casa, ir para um lugar. Eu sei que eu vou sair, porque tenho promessa de Deus. Mas eu não sei quando, tá? Enquanto não vem a promessa, eu tenho que ter fé. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É essa a palavra. Então diz assim, então, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada. Então, Jesus, no sábado, curou um homem da mão mirrada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então, o que acontece? Os fariseus e os herodianos estavam juntos, porque, assim, a conspiração dos fariseus e dos herodianos, a gente vê isso acontecendo mais pra frente, ali na morte de Jesus, tá? Na crucificação, tudo junto ali, tá? Então, a gente vê também que Herodes, ele reformou os templos por causa para esses fariseus aqui hipócritas, tá? O templo foi reformado, né? Profanaram o templo ali, porque não foi do jeito que Deus havia dado para Davi e para Salomão, né? Fizeram lá a Torre de Antônia. Então, eu sempre falo disso porque aconteceu. Então, assim, e o que acontecia, né? Os herodianos, ele apoiava Roma. E Herodes tinha toda a autoridade. Então, assim, ele se uniu. Então, os fariseus se uniu a ele, tá bom? Eles se uniram na posição contra Jesus. Mas eles temiam a influência política e perturbadora do povo. Então, assim, eles tinham medo. Mas se juntaram ali, né, para destruir Jesus. Quantas pessoas se juntam para destruir eu e você, né? Será que fala assim, nossa, fulano nem se fala, mas quando se junta para fazer o mal é coisa terrível, igreja. É terrível demais, né? São tipos de pessoas que a gente fala, Senhor, tira de mim, né? Então, da mesma forma, fizeram com Jesus, mas Jesus curou no sábado, né? Então, assim, o sábado existe por causa do homem ou por causa de Deus? Mas Jesus é Senhor de sábado, domingo, da segunda, de todos os dias, tá bom? No 7, Jesus é procurado por uma multidão. Então, a gente vê que os fariseus, eles se uniram na oposição contra Cristo. Então, assim, é pro seu bel prazer, né? Então, assim, a gente vê que Roma, né, apoiava, né? O que significa que Roma apoiava, tá? A dinastia de Herodes. Então, aí ele tinha toda a autoridade. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Na crucificação de Cristo. Então, vamos aqui. Jesus é procurado por uma multidão. Diz aqui assim no... Desculpa. No 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. E aí diz assim no 8. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Detalhe, no 9. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que ele preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois, ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele.
Detalhe, no 11. Sempre que os espíritos imundos o ouviam, prostrava-se diante dele e gritava: Tu és o Filho de Deus? Mas ele lhe dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Então, assim, o diabo, os espíritos imundos, os diabinhos, Satanás, reconhecia Jesus, né? Então, a gente vê aqui que Jesus, ele tá ali, né? E a gente vê, assim, que a multidão segue, né? Ele retira-se, né? E ali a multidão é tão crescente, é tão grande, as pessoas por cura, por libertação, então vinha de tudo quanto era área, tá? De lugares distantes, quilômetros, tá? E quilômetros para serem curados por Jesus, né? E a gente vê também que o demônio, no capítulo, no versículo 11, diz assim: Tu és o Filho de Deus, né? O espírito imundo reconhecia quem era Jesus, mas não tinha fé nele. Eles reconheciam Jesus, mas não tinha fé. Ou seja, até hoje o diabo sabe quem é Jesus e sabe quem é os dele, tá? Então, assim, Satanás e seus arqui-inimigos contra Jesus, né? Seus adeptos. Então, assim, é uma luta espiritual. Então, a gente vê que Jesus, ele estava ali curando, as pessoas se apertavam, né? E ele fala aqui, né? De modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nela. As pessoas queriam tocar em Jesus, tamanho desespero que era. Então, a gente vê que de Jesus, né, saía virtude. Então, algo tremendo, eles tinham certeza disso, tá? Que tocasse Jesus, eles seriam curados. Aí a gente vê aqui no 10 agora, no 13, a escolha dos 12 apóstolos. E diz assim, ó: Jesus, no 13, subindo ao monte, chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Qual é o objetivo do apóstolo? Pregar, né? A palavra do Senhor. E diz aqui no 15, e tivessem autoridade para expulsar demônio. Então tinha que ter autoridade, tá? Pregar a palavra e ter autoridade, porque isso era o que Jesus fazia, tá? Então essa era a missão. A missão era pregar e expulsar os demônios, tá? Deixa eu colocar aqui para me ver. 3, versículo 14 e 15. Ah, mas já tinha colocado aqui. Esse era o ministério dos apóstolos. Então, a gente vê que estes são os 12 que escolheu, tá? Quem são os 12? Ó, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Então, esses foram o que Jesus designou para estar com ele na comissão, né? Dessa grande obra aí, a empreitada a qual Jesus estava começando. Então, Jesus, assim, queria que eles estivessem com ele. Então, eles tinham um treinamento constante com o próprio mestre, entendeu? Eles tinham um treinamento com Jesus. Então, eles viam ali, né? O que Jesus fazia, né? Então, por isso que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tinha que, né, que seguir o ministério de Jesus. Era um ministério simples, tá bom? Mas eles tinham que estar convivendo ali com Jesus numa comunhão íntima para estar entendendo o que Jesus queria deles, tá bom? Porque era um ministério simples, mas ao mesmo tempo requer renúncia, tá? A gente vê aqui também que quando fala aqui que Jesus se ira, tá? No 2, até isso eles teriam que estar entendendo, tá? E Jesus fala mais pra frente: irai, mas não pecais. Então a gente vê que tinha essa ordem, essa comissão, e não era fácil esse treinamento, tá bom? Então, assim, e cada um recebeu ali de Jesus. Tudo bem, Nunu? Então tá bom. O que teria que fazer? Então, Judas, filho de Tiago, Iscariotes provavelmente significa homem de Querote. Então, assim, e cada um tinha um nome, né? Filho do trovão, provavelmente referência à disposição. E assim ia. Filho de Zebedeu, né? Então, assim, cada um, ele deixa específico aqui para saber que tinha uma origem, que tinha uma família. Então, qual é a sua origem? Qual é a sua família? Né? Então, a gente tem que estar
Sempre atento nisso. Aí diz aqui, no 20, a acusação contra Jesus. Vamos lá? Então, no 20, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Olha, onde Jesus ia, a multidão seguia, tá? Diz aqui no 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-la à força, pois diziam, ele está fora de si. Então, a família de Jesus, ela estava assim, gente, o que está acontecendo com meu filho? Pô, a Maria ficou meia, né? O que está acontecendo com meu filho, né? Aí diz aqui assim, no 22, e os mestres da lei que havia descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E aí diz aqui assim, né? Então, 23, então Jesus os chamou e lhes falou, por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, não poderá subsistir. Então, assim, como é que eu estou expulsando Satanás por Satanás? Não tem como, né? Aí Jesus diz assim no 25, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E diz aqui mais, no 26, e se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, e chegou ao fim. De fato, aí diz no 27, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amar, e só então poderá roubar a casa dele. Tá falando de Satanás, tá? E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia do homem, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então acontece o que? Jesus, ele chega, né? Onde Jesus chega, a multidão ficava assim, alvoroçada. Por quê? Porque sabia que de Jesus manava poder, tá? Só de eles tocar em Jesus, lhe saía poder. A gente viu um pouquinho mais. Então, a multidão ficava toda alvoroçada. E aí, o que acontece, né? E aí, seus familiares ouviram isso, tá bom? Quando os familiares de Jesus ouviram isso, né? Seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-la à força, pode dizer, ele está fora de si. Então, a sua família achava que ele estava fora de si. Por isso, que mais para frente, a gente vai ver ele falar que as famílias são aqueles que fazem a vontade de Deus, nesse mesmo capítulo aqui, tá? Mas por quê? Porque Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E eles não entendiam. Porque Jesus teve um nascimento como o deles. Então, estava aqui na terra. Por que ele fazia aquelas coisas, né? Como é que ele conseguia fazer? Estava fora de si. Nem a sua família estava acreditando que ele era o Messias, tá? Mas Maria, sabendo de tudo que ela passou, que ela foi avisada pelo Espírito Santo de Deus, então, assim, eu creio que ela ficava, assim, ainda meio temerosa, tá? Então, e é tão interessante que diz assim, seus familiares foram para trazer. Então, com certeza, eles tinham viajado de Cafarnaum, né? Bem distante para estar indo atrás de Jesus. Eles viajaram, provavelmente, né? Para trazer Jesus, houve uma viagem, tá? Então, assim, a viagem da família de Jesus para trazê-lo. Então, há algo. Aí eles vêm falar que Jesus expulsava demônio por demônio. Então, Jesus diz assim, né? Numa parábola, comparando, né? Como assim um homem forte entrar na casa e leva dali os seus bens? Jesus está fazendo exatamente isso, ao libertar as pessoas do controle de Satanás. Então, Jesus, ele veio para libertar, tá? As pessoas do controle de Satanás. Jesus liberta, então eles não conseguiam entender isso. E gente, só consegue entender essa libertação quem realmente não está com foco na terra, tá? Porque tem gente, igreja, eu falo por mim. Às vezes eu converso com pessoas, a gente ora e tal. Quando precisa de você, ora por mim. Aí quando você ora por ela e fala que não pode fazer isso, ela já fica sua inimiga. Por quê? Porque ela quer fazer a vontade da carne, tá bom? Ela quer mentir, ela quer enganar, ela quer fazer isso, fazer aquilo. Então faça, quer agradar o homem. E é difícil, porque ou você serve a Deus ou você serve ao homem. Você não pode servir a Deus se você não pode servir a Baal. Ou você fica em cima do muro, ou você desce do muro. Porque em cima do muro não vai pro céu. Tem gente que você vai orar e você chega na casa da pessoa, quer oração, sabe que Jesus faz, que Deus na revelação, mas assim, é arruda, é imagem, é isso, é aquilo, é um misticismo doido, pelo amor de Deus.
Que conversa é essa, né? Não tem lógica, igreja. Isso não tem lógica, tá? É uma pessoa que não conheceu Jesus. Porque quem conhece o poder de Jesus e o poder que emana dele, nunca mais vai querer saber dessas porcarias. Essas porcarias emanam de Satanás e seus demônios com o espírito do engano. Então, aí Jesus ele vem falar, né? Então assim, como assim? Jesus, demônios pro Satanás. Então assim, e se alguém blasfemar contra a expressão de Deus, não tem perdão. Vocês podem falar o que quiser de mim. Desculpa. Mas do Espírito Santo de Deus que é em mim, vocês não podem. Então, há esse é o pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, tá bom? Nunca terá perdão. Isso se torna um pecado, tá? Porque como eles atribuem o poder de Satanás e não ao Espírito Santo, sabe? Era feito por Espírito Santo de Deus, eles estavam jogando para Jesus. Então, assim, não tem perdão. Tá? Mãe. Oi, amor. Olha. As bolinhas. Sabão. As bolinhas de sabão. Então, é sem perdão. Então, Jesus vem aqui. A mãe e os irmãos de Jesus. Para terminar esse capítulo aqui, 3, tá? Assim, no 31. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo, tá? E aí diz assim, havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando, tá? Então Jesus, ele pega e ele diz assim, resumo 3. E aí ele fala assim, quem é? Aí Jesus diz assim, Jesus pergunta, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, né? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Por quê? Porque um pouquinho antes ele sabia que a família dele estava achando que ele estava fora de si, entendeu? Não estava entendendo o mistério do evangelho, que não foram revelados a eles, tá? Então diz assim, até o momento não tinha sido revelado. E aí Jesus diz no 34, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão a mim, minha mãe e meus irmãos. E aí ele completa, tá? Jesus completa e diz assim, quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então ele tá deixando bem claro. Por quê? A minha mãe e meu irmão, não que ele tá desprezando, você tá entendendo? Por quê? Jesus, se você faz a vontade de Deus, então você é pai, você é mãe, você é irmã de Jesus, você faz parte da família de Jesus, tá bom? E quem faz a vontade de Deus? Porque a nossa filiação com Jesus não é uma filiação terrena, tá? É uma família espiritual, tá bom? Não se esqueça disso. E a família espiritual de Deus, ela é evidenciada o quê? Pela obediência, tá? Ela é mais importante que a filiação de pai e mãe. Então, muita gente não entende isso. Então, assim, porque servir a Deus é abandonar a sua família. Gente, a gente tem que entender isso. Abandonar não é você deixar sua mãe e seu pai, não. Você vai ser filha, você vai ser obediente, você vai ser tudo. Só que, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A nossa primeira família é a família de Deus, tá? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente não faz mais parte da aliança do mundo. Então, nós temos uma conexão com o céu. Então, é diretamente com o céu. Tá? A gente tem que entender isso. Muitas pessoas invertem, tá? A gente vê que tem umas seitas aí que depois que se unem, aí esquece de família, tá? Não. A gente não esquece de família. Mas a gente entende que a nossa morada aqui é simplesmente de passagem. É o que se cumpre e que sai em Tiago 1, né? Acho que é 1, não sei. Nós somos simplesmente forasteiros nessa terra. Nós não somos mais moradores, nós somos forasteiros dessa terra. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Você venha até o final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi, filho, a bolinha. Deus abençoe. Fica na paz.